Nós estamos aprendendo a palavra de Deus a respeito do contexto familiar, a partir do livro de Gênesis, compreendendo que cremos que Deus estabeleceu famílias que fazem parte de uma grande família, que é a família da aliança. Deus tem o seu povo, esse povo é família de Deus, e Deus chama homens e mulheres, juntamente com seus filhos, para que eles venham fazer parte da sua igreja e assim expressar a glória de Deus no mundo. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 2 e mais uma vez eu convido a igreja a abrir nesse texto. Hoje nós vamos voltar um pouco e vamos ler no capítulo 1 também o verso 27 e 28. E depois leremos no capítulo 2 o verso de número 15. Considerando que já lemos a palavra de Deus, capítulo 2, até o verso de número 25, estamos fazendo as considerações a respeito de alguns temas importantes. Primeiramente, sobre a masculinidade, o papel do homem dentro da família da aliança. Então nós leremos hoje Gênesis capítulo 1, 27 e 28, em seguida faremos a leitura de Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Estarei lendo, gostaria que a igreja acompanhasse. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Meus irmãos, o homem, marcado pela masculinidade bíblica, é o homem que, unido à sua mulher, como uma só carne, sabe viver primeiramente dentro de uma realidade espiritual, restaurado a uma nova espiritualidade. Ele também sabe viver no lugar que Deus preparou para ele, na nova aliança. Assim como no passado, no livro de Gênesis, Deus preparou para o homem um lugar para que ali ele estivesse, cumprindo a ordem de Deus, o mandato de Deus. Na nova espiritualidade, na nova aliança, no novo reino de Deus, esse homem é chamado mais uma vez a ser restaurado a um novo lugar que Deus preparou para ele. Agora, por enquanto, este lugar é apenas um lugar onde nós estamos crescendo e desenvolvendo a nossa vida no ambiente que Deus preparou para nós. Segundo a teologia bíblica, nós estamos entre o já e o ainda não. Nós estamos caminhando para o reino de glória, para o lugar em que Deus há de restabelecer totalmente e de modo físico e glorioso todas as coisas conforme a ordem primária que Ele criou, e de maneira muito mais gloriosa. Mas como nós falamos a semana passada, e temos aprendido no decorrer dessas mensagens, o homem já foi restaurado hoje ao paraíso, de maneira espiritual. E de maneira espiritual, nós temos uma nova consciência a respeito do lugar onde nós estamos. Assim como também nós temos uma nova compreensão e convicção a respeito da nossa vida e da nossa relação com Deus. É por isso que o homem, ele foi restaurado a essa espiritualidade e ele é o responsável, homem masculino, pela espiritualidade dentro do seu lar, junto com a sua esposa, como auxiliadora idônea e como uma só carne juntamente com ela. O homem, ele também é o responsável em cumprir o seu mandato, dentro do aspecto da nova vida e no âmbito da nova aliança. E fazendo parte de uma nova aliança com Deus por meio de Cristo. E somente por meio de Cristo, ele caminha com a sua família, transformando-a dia após dia na renovação cada vez mais intensa dessa aliança com Deus, sendo transformado de glória em glória, caminhando para o novo céus e para a nova terra, onde habitará a justiça perfeita do Senhor.
Olhando para essas realidades, nós passamos então para um próximo ponto. Porque assim como Deus criou o homem, um ser espiritual, assim como Deus o colocou no jardim, que era um lugar de aliança, Deus também deu ao homem um propósito. E o homem foi criado, segundo o texto, ou os versículos que nós lemos hoje, para ser senhor e servo. Dentro da nova aliança, como ser espiritual, como homem criado à imagem de Deus, no lugar onde Deus o colocou, Deus deu ao homem a responsabilidade de dominar e também a responsabilidade de servir a Deus no lugar onde ele estava. É assim que a palavra do Senhor diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Deus disse isso para o homem e para a sua mulher, porque os dois se tornaram uma só carne. Este chamado da humanidade como um todo, homens e mulheres juntos, mas esse chamado da humanidade, ele começa no homem como líder e cabeça da família, cabeça do lar. Esse chamado, ele tem o seu ponto de partida na criação do homem, porque Deus, ao criar o homem, antes mesmo de criar a mulher, Deus deu ao homem o papel de liderança. E ele lidera, portanto, a família no âmbito espiritual. Ele lidera a família em direção à nova aliança e no âmbito da nova aliança, para que esse compromisso com Deus, por meio de Cristo, se torne cada vez mais aperfeiçoado, em santificação do Espírito, trazendo a renovação dentro do seu lar, dentro da sua família, e também fazendo isso dentro da igreja do Senhor, para que haja um aperfeiçoamento dos santos. A palavra que nós estamos aprendendo neste texto é que Deus colocou Adão em um papel de liderança em direção a Eva, sua esposa, mulher, idônea. Deus colocou Adão em direção à sua mulher, referindo-se a ela como auxiliadora idônea. Após a queda, e todas as semanas eu estou falando a respeito disso, o homem, no pecado, ele passa a violar todos esses princípios. Ele não tem mais a espiritualidade, ele perde os aspectos de relação com Deus, de comunhão com Deus. Ele quebra a aliança, por isso ele foi expulso do jardim. E em termos do que vamos falar hoje, o homem como senhor e servo, após a queda, ele passa a dominar não mais dentro da santidade, da retidão, não mais dentro do prazer de trabalhar e servir a Deus como homem ideal que Deus havia criado. Mas o homem, depois da queda, ele viola toda a criação. Ele sujeita a criação aos seus próprios fins egoístas. E sujeitando toda a criação aos seus próprios fins egoístas, ele rejeita a Deus e, sem perceber, ele degrada o mundo criado. Através do trabalho do homem, ele se esforça dia após dia para se afastar de Deus, não estar debaixo do governo de Deus. Consequentemente, o mundo criado vai sendo degradado, como nós estamos contemplando. Quando nós voltamos à restauração que encontramos em Cristo, a restauração que encontramos no segundo homem, no segundo Adão, que é Jesus Cristo, nessa nova vida, nessa nova espiritualidade, nessa nova aliança, nós também começamos a ser restaurados como senhores e como servos nessa terra. É nesse sentido, é neste caminho, é nessa perspectiva que o homem cristão, ele toma uma nova consciência a respeito de quem ele é em relação a Deus, a respeito de quem ele é no âmbito da sua família e a respeito de quem ele é na sociedade, no mundo onde ele está. E ele passa a viver de maneira diferente. Ele passa a viver de modo tal que a glória de Deus vai ser expressa, refletida na sua vida.
a sujeição da criação pelo homem no pecado e a corrupção que o homem causa nessa criação de Deus, vai sendo revertida na vida daqueles que servem a Deus e que foram chamados em Cristo. É por isso que a igreja é sal e é luz neste mundo. É por isso que a igreja tem um papel primordial, a começar pelos homens que fazem parte da igreja, porque aqui nós começamos a ver o propósito da verdadeira masculinidade. Aqui nós começamos a enxergar que Adão foi posto no jardim, juntamente com a sua mulher, para ser um regente, um vice-regente de Deus e um vice-assistente de Deus em toda a criação. Esse entendimento é extremamente significativo, porque Adão deveria exaltar a glória de Deus nesse papel. Ele deveria exaltar a glória de Deus ao desenvolver esse trabalho, ao desenvolver esse propósito. Por isso, ao se devotar a Deus, ele exercia o papel de domínio. Deus deu a Adão e Deus deu a todo homem regenerado o papel de dominar. O homem ímpio, ele domina de maneira ímpia. E ele degrada a criação. O homem crente, ele aprende que agora ele tem um papel de domínio diferente. Porque ele é vice-regente de Deus na terra. É uma nova consciência, é uma nova compreensão de como se deve colocar diante de Deus sobre toda a criação de Deus. Mas este homem, ele também serve a Deus como seu vice-assistente. Então é tanto um papel de domínio, como também é um papel de serviço, de assistência a Deus. O homem, ele é senhor e ele é servo diante de Deus, porque Deus deu a ele autoridade, e nessa autoridade, Deus deu a ele também o papel do serviço. É por isso que o Senhor, ao estabelecer a vida humana, ao criar o homem, ao colocar o homem no jardim, ele estende ao homem essa característica que pertence a ele. Deus é Senhor e ele domina, mas Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação e deu capacidade para que o homem dominasse. Meus irmãos, o homem foi criado para trabalhar e para manter a ordem criada por Deus. E quando ele faz isso, ele glorifica a Deus. É nesses dois sentidos, nessas duas palavras, que nós vamos encontrar o significado do que é dominar e do que é servir. Nas palavras trabalhar e manter. Porque a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso de número 15, fala que o homem deveria cultivar, que é a mesma palavra trabalhar, e ele deveria também, não só trabalhar, mas ele deveria, de acordo com o texto, guardar tudo aquilo que foi criado. Guardar todo o fruto do seu trabalho, todo o cultivo que ele iria realizar, ele deveria então preservar na sequência. O homem é uma criatura espiritual. O homem foi feito para glorificar a Deus. Ele faz isso somente quando ele está em comunhão com Deus, quando está no lugar que Deus preparou para ele, na nova aliança. Fora disso, ele vive como um homem no deserto e um ser selvagem. Falamos sobre isso a semana passada. Calvino vai mais a fundo, ele diz que o homem se torna um ser bestial quando ele vive sem Deus. E é por isso que ele degrada, é por isso que ele depedra, é por isso que ele corrompe, é por isso que ele é egoísta e ele estabelece tudo através de um trabalho de domínio, a partir de si próprio, para dominar sobre os outros de maneira pecaminosa. Quando nós somos chamados à nova aliança, e quando nós compreendemos isso em Adão, nós estamos trazendo a glória do Criador, estamos trazendo novamente as características visíveis daquilo que Deus deseja que seja expresso na nossa vida como sua própria imagem. Porque o homem,
ao dominar sobre o mundo, ele está mostrando uma característica que Deus deu a ele como imagem de Deus impressa nele. Quando o homem faz seus trabalhos intermináveis, enquanto ele está nesse mundo de pecado, sem Deus, e em rebeldia contra Deus, tudo que ele faz, no ato do pecado, é uma afronta a Deus. Mas quando ele começa a fazer, na busca da sua identidade com o Criador, na expressão da glória de Deus, aí então, Deus o abençoa, debaixo desta convicção, para que o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, seja verdadeiramente abençoado pelo próprio Deus. Para cultivar e guardar, o homem precisa se reafirmar como alguém que está em comunhão verdadeira com Deus. Esse é o entendimento fundamental. O homem não consegue desenvolver um trabalho significativo no mundo, verdadeiramente espiritual, para a glória de Deus, se ele não estiver restaurado a uma comunhão com Deus, dentro do seu mandato masculino. Consequentemente, sua família, sua casa sofrerão os danos disso. É por isso que o trabalho é a capacidade de produzir. O trabalho deve ser visto em termos de nutrir, em termos de cultivar, de cuidar, de construir, de orientar conforme Deus determinou. Para Adão no jardim do Éden, o trabalho estava voltado ao cultivo. É uma realidade agrícola. É aquilo que o homem faria no jardim. Ele era alguém que iria cultivar e trabalhar, e do fruto do seu trabalho ele iria comer. Hoje, essa realidade, ela não se limita apenas ao cultivo da terra, mas ao trabalhar, um homem crente, ele está cultivando no mundo a construção de uma sociedade de modo tal que através do seu trabalho ele glorifica a Deus e ele presta um serviço importante para os seus semelhantes. Fora disso, ele é um ser egoísta. Quando os pais preparam os filhos para que eles venham ter uma profissão que ganhe dinheiro, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que os pais crentes devem preparar os seus filhos para que eles exerçam uma vocação no mundo para o bem da humanidade, para o bem da sua própria família. E são coisas antagônicas e totalmente diferentes. O primeiro diz respeito a esse homem selvagem, egoísta e que vive para si mesmo. O segundo diz respeito ao homem que trabalha, que produz e que faz tudo para a glória de Deus, confiando em Deus e dependendo de Deus. É por isso que a segunda palavra é a palavra guardar. Ele não só trabalha, ele não só cultiva, mas ele também protege. Aquilo que vem como fruto do seu trabalho, aquilo que ele alcança como produção das suas próprias mãos, ele passa a vigiar e a cuidar para a manutenção da vida na terra. É isso que Deus queria de Adão. É isso que Deus quer de nós. O trabalho é uma das características da masculinidade e é uma das realidades que Deus impôs ao homem para que ele verdadeiramente conseguisse cumprir o mandato de Deus, sendo provedor dentro da sua casa. Ser provedor dentro da casa não se limita apenas ao aspecto material. Começa pela espiritualidade. O homem é provedor espiritual. O homem, ele é o provedor emocional dentro do seu lar. O homem, ele deve prover a segurança e a proteção dentro da sua casa, como também, de acordo com o que estamos falando hoje, ele deve prover, através do trabalho, os bens materiais para a sua casa. E é por isso que ele trabalha e ele guarda. Trabalhar e guardar são termos que se entrelaçam. Trabalhar e guardar são palavras que Deus aplica à vida do homem
como complementares para indicar um conjunto de realidades e comportamentos que vão constituir a masculinidade. A masculinidade bíblica pretende funcionar de acordo com a vontade de Deus. Ela deve pretender funcionar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ela é resumida em duas palavras: liderança e serviço. Se falamos de dominar, se falamos de regar um jardim e produzir nele, cultivar e cuidar, todas essas coisas se resumem em liderança e serviço. O homem foi criado por Deus e essas duas palavras servem como bons resumos para tudo isso que nós estamos falando hoje. O homem, ele foi separado por Deus como líder espiritual, vice-regente de Deus, para dominar sobre toda a criação e trabalhar nela. Trabalhando nela, ele faria um serviço conforme a vontade de Deus e conforme Deus estabeleceu. Nosso chamado na nova vida é extremamente simples. Ele é simples, embora não seja fácil. Nós devemos compreender que Deus nos chamou a uma dedicação ao trabalho, à construção, a manter e a proteger. Quando eu digo que é simples, porque é difícil compreender e entrar por este caminho e obedecer a Deus, para aqueles que são crentes. Mas quando eu falo que essa simplicidade não significa que é fácil, é porque pesa sobre nós uma grande responsabilidade. A responsabilidade de trabalhar, a responsabilidade de construir, a responsabilidade de manter e proteger toda a ordem criada está na homem, masculino. E é claro que quando eu falo isso, unido à sua mulher, e daqui a pouco eu vou falar qual é o significado da mulher unida ao seu marido em relação a isso que nós estamos trabalhando hoje. O que exatamente essas duas palavras significam? A palavra trabalhar é uma palavra hebraica, palavra avad, que significa servir ou cultivar, realizar um ato de adoração. Todo o nosso trabalho se resume em um ato de adoração. No jardim, essa palavra ela tinha um sentido agrícola, como eu já disse. O homem deveria produzir em abundância, ele deveria cuidar da terra, ele deveria cumprir o seu mandato e ele deveria ser fecundo. Fazer com que a terra produzisse e ser fecundo estão relacionados. O homem é responsável por isso. Mas olha só, Adão tinha que se dedicar ao cultivo e a desenvolver um trabalho, portanto, ele deveria ser um cultivador. Mas esse cultivo não se limita apenas a plantar e colher, como hoje não se limita apenas ao homem que sai para desenvolver o seu trabalho e trazer o sustento para o seu lar. Porque antes de cultivar o mundo criado, o homem deve cultivar o coração da sua família. O homem deve ser aquele que cultiva, dentro do seu mandato, o coração dos seus semelhantes, através daquilo que faz. Não é o trabalho, porque algumas pessoas resumiram a função do homem apenas ao sair de casa e trazer o sustento. Isso é a função no entendimento daqueles que são homens selvagens. Homens que se reduziram ao ser bestial. Que acreditam que o papel da mulher é aquele de ficar em casa, cuidando dos filhos, enquanto ele sai para trazer o sustento. Mas mulheres e filhos são conduzidos como animais pelo mundo, sem nenhum senso de espiritualidade, sem nenhuma compreensão da nova aliança de Deus, sem nenhuma compreensão do significado do trabalho e do verdadeiro cultivo que o homem deve estabelecer. Cultivar, antes de qualquer fruto do trabalho das nossas mãos, é o cultivo da família. Um homem crente,
ele não pode se equivocar no que diz respeito ao seu papel. Ele foi colocado por Deus em um lugar específico, através de uma espiritualidade verdadeira, para que ele viesse cultivar e proteger, primeiramente, a vida da sua família. Como homem, ele deve desenvolver um trabalho de cultivo nos corações. E quando ele sai para desenvolver o seu trabalho no mundo lá fora, não é diferente. Ele não só trabalha para que o fruto do seu trabalho seja visto, ele trabalha para que a vida no mundo seja cultivada. Olhando primeiramente para seres humanos, ele deve nutrir o coração da sua esposa de maneira espiritual. Da mesma forma, ele deve de maneira intencional alimentar o coração dos seus filhos. Na sociedade, cumprindo o seu mandato cultural, ele deve alimentar a sociedade onde ele está, para que essa sociedade veja a maneira como um homem de verdade se porta no mundo. Então o trabalho é um trabalho de cultivo. Mas também o homem deve proteger. E agora nós temos a palavra chamar na língua hebraica. E essa palavra, ela significa guardar, vigiar, proteger. Essa palavra é muito usada para os soldados na Bíblia, para os pastores, para os sacerdotes. São verdadeiros guardiões, aqueles que preservam, aqueles que cuidam. É uma característica do homem masculino. Chamar traz a ideia de uma expressão que é usada para falar daquilo que Deus faz em relação ao seu povo. Deus é aquele que nos protege, é aquele que está presente para proteger. É uma característica de Deus dada ao homem. Quando o homem protege, quando o homem cuida, ele nada mais está fazendo do que expressar essa imagem de Deus. O homem é um cuidador, ele mantém, ele maneja o arado, ele trabalha, mas ao manejar o trabalho, ele também cuida de todas as ferramentas, de todas as pessoas e de tudo que está relacionado ao seu trabalho. Se Deus nos deu o mundo criado para trabalharmos nele, significa então que devemos preservar o mundo para que o fruto do nosso trabalho seja cada vez mais produtivo. É por isso que Jesus disse que nós devemos, ou melhor, o Novo Testamento fala, Paulo fala, que nós devemos trabalhar, mas não devemos atar a boca do boi enquanto trabalha. É a compreensão básica da vida. Enquanto trabalhamos, devemos também cuidar. A pessoa egoísta, ela trabalha até que o boi venha morrer de fome. A pessoa egoísta, ela trabalha até sugar, como Tiago fala, o fruto dos seus trabalhadores, não dando a eles o direito daquilo que eles têm. Não é esse o papel do homem no mundo. O papel do homem no mundo não é apenas manejar para fazer lucro. O papel do homem no mundo é manejar para que ele venha estabelecer vida. É por isso que o homem tem uma responsabilidade imensa. O homem é vice-regente, que vigia, e que cuida, e que traz segurança, e que faz o trabalho que Deus estabeleceu para ele, no lar. A presença masculina, a presença do homem dentro de casa, deve fazer com que esposa e filhos sintam segurança. Homem é sinal de segurança. Ele cumpre na sua vida essa característica de trazer segurança para o seu lar. O homem, dentro da igreja, ele deve defender a verdade, a piedade, e ele deve tomar cuidado com as investidas do mundanismo e das ideologias do mal, porque se elas entram dentro da igreja, elas atingem diretamente as nossas famílias. É por isso que a liderança da igreja foi dada aos homens. O pastoreio da igreja foi dado ao gênero masculino. O presbiterato, o diaconato,
Os homens são extremamente responsáveis pela proteção da igreja, pela preservação da igreja. Não é um trabalho para meninos, é um trabalho para homens de verdade. O homem na sociedade, ele deve ocupar lugares como homens que defendem a vida, o bem e o direito. E eles devem ser exemplo de como isso deve ser estabelecido no mundo. E eles devem também defender a sua pátria e a sua nação. Homens de verdade são homens que vivem segundo a vontade de Deus. Mas olhando para toda essa realidade que nós acabamos de falar, nós não podemos deixar de considerar algo extremamente importante. Extremamente importante. O homem não pode cumprir o seu papel, e eu quero que todo homem compreenda isso. O homem não pode cumprir o seu papel sem a sua auxiliadora, proporcionada por Deus. O capítulo 2 de Gênesis é claro nessa questão. O capítulo 2 de Gênesis mostra que Deus cria o homem, que Deus dá ao homem todas essas responsabilidades. E lá no final, a palavra do Senhor diz que Deus faz uma auxiliadora idônea, tirada do próprio homem, e essa mulher é o que completa o homem para que ele realize tudo isso que nós acabamos de falar. Eu falei durante 3 semanas a respeito da espiritualidade, que é papel primordial de liderança do homem, para que ele cumpra dentro do seu lar e da sua família. Eu falei a respeito da responsabilidade do homem de conduzir a sua família dentro do âmbito da nova aliança. Hoje nós estamos falando do papel do homem como vice-regente de Deus, servo de Deus, para trabalhar, para cultivar, para preservar o mundo, a sua família, a igreja onde ele está. Mas eu tenho que terminar dizendo o seguinte, que assim como a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus diz que o Senhor criou uma mulher como auxiliadora idônea. E Ele deu essa mulher para auxiliar de maneira idônea ao homem. E nenhum homem é completo sem a presença desse auxílio que Deus concedeu. No ato da criação. No ato da criação. Uma leitura bíblica cuidadosa vai fazer com que você chegue à conclusão que Deus criou o homem de tal maneira que nada na criação, absolutamente nada, preenchia as carências que ele tinha e que o próprio Deus predeterminou para ele. Existem teólogos que vão mais longe do que isso que eu estou falando. O reverendo Heber de Campos, por exemplo, ele diz que toda a criação não supria a carência do homem. Todos os animais que ele nomeou, tudo aquilo que ele viu, toda a glória da criação, faltava ainda alguma coisa. Mas o reverendo Heber de Campos, ele diz o seguinte, que mesmo o ser de Deus, que criou todas as coisas, e que estava ali, e que era plenamente suficiente para o homem, ainda não preenchia o lugar que Deus deixou vazio. Porque Deus fez assim. Deus fez o homem com uma lacuna que poderia ser preenchida somente por essa auxiliadora idônea. É por isso que a palavra de Deus aí diz o seguinte, que o homem, ele diz o seguinte, afinal, Deus então me deu agora uma auxiliadora. E ela vai se chamar Eva, porque ela será verdadeiro auxílio na minha vida. Nós devemos compreender isso, porque a criatura auxiliadora de que Adão tanto precisava, deveria ser igual a ele e possuir a mesma natureza. É nesse ponto que o reverendo Heber de Campos fala que mesmo Deus sendo totalmente poderoso, não poderia ocupar aquele lugar. É claro que isso foi algo determinado pelo próprio Deus, na criação. Deus criou o homem
de tal modo que ele preservou a vida do homem com esse espaço que seria preenchido somente por uma mulher. E aqui nós chegamos ao entendimento de que ser auxiliadora não é um entendimento de inferioridade, de que ser auxiliadora não é uma qualidade que coloca a mulher em um estágio menor. Quando nós compreendemos a palavra de Deus conforme estamos falando aqui, ser auxiliadora é receber uma qualidade do próprio ser de Deus para cumprir um papel específico na terra. O termo hebraico para auxiliar é o termo ezer. É o mesmo termo que Moisés usou para dar nome a um dos seus filhos, Eliezer. E quando Moisés chama um dos seus filhos de Eliezer, ele estava dizendo que Deus era o seu ajudador. Eliezer significa Deus é minha ajuda. Agora, esse termo Ezer, ele não aparece só no nome do filho de Moisés. Esse termo é um termo usado 19 vezes para o ser de Deus. E 16 vezes aparece extremamente vinculado ao ser de Deus no Antigo Testamento. Falando o seguinte, que o termo ajudador para Deus mostra que nós precisamos da ajuda de Deus enquanto nós estamos aqui na terra. E a palavra de Deus várias e várias vezes fala que Deus é o nosso auxílio, fala que Deus é o nosso ajudador, fala que Deus é aquele que vem em nosso socorro, Ele é o nosso auxiliador supremo. E aí nós concluímos que Deus, quando cria a mulher, Ele dá à mulher essa qualidade essencial. A mulher tem uma qualidade essencial que o homem não tem. A mulher foi dada a qualidade de ser auxiliadora idônea, dentro do aspecto da imagem de Deus estendido à vida da mulher. A esposa, portanto, criada por Deus, é grande auxiliadora na vida do homem, e não é apenas uma serviçal, como as feministas estão falando. Ela não foi colocada jamais em uma posição de inferioridade. É o homem ímpio, a mulher ímpia, que compreende a palavra auxílio, que compreende a palavra submissão, dentro da perspectiva de inferioridade. Isso nada mais é, e não tem como definir isso com outra palavra, a não ser impiedade e estupidez da própria impiedade humana. Porque Deus não mediu nenhuma consequência para dizer que Ele mesmo é o nosso auxiliador. E se nós precisamos do auxílio de Deus, e Deus é o nosso auxílio, e Deus chama a mulher de auxiliadora, é porque Deus deu à mulher uma qualidade tal, que somente ela tem, para que agora, unida ao seu marido, ela venha auxiliá-lo no seu papel. Se os homens possuem a responsabilidade de liderar espiritualmente, de liderar a sua família no âmbito da aliança, de estabelecer uma liderança no mundo cultural, nesse mandato cultural do trabalho e da preservação do mundo, ele não pode fazer isso sem a sua auxiliadora. E é para isso que as mulheres existem dentro do âmbito da família. Não só nas horas que nós necessitamos para tomar decisões. Porque quando a palavra de Deus fala que ela é uma ajudadora, ela deve tomar parte nas decisões como auxiliadora idônea, juntamente com o seu marido. Mas essa mulher, não somente nas horas de decisões, mas também nas horas em que estamos sozinhos, aflitos, ela é o nosso auxílio. A mulher tem esse papel primordial. A mulher, ela cumpre dentro da criação,
essa função tão importante para fazer com que a vida seja estabelecida conforme o propósito de Deus. Mas observe e entenda uma coisa: algumas pessoas interpretam e têm uma compreensão muito frágil a respeito da palavra de Deus. Algumas pessoas não querem nem mesmo se aprofundar no entendimento porque elas estão muito satisfeitas com o pensamento pecaminoso da época, com o pensamento mundano. Quando uma mulher, por alguma necessidade, ela precisa ajudar o seu marido e trabalhar fora de casa, não é que essa mulher se tornou maior do que o homem, ou ela se tornou líder como homem, como algumas estão tentando impor. É que simplesmente ela observou a necessidade e, como auxiliadora idônea, ela cumpriu o seu papel. Muitos maridos adoecidos precisam das suas mulheres que às vezes vão trazer o sustento. Agora, elas não fazem isso porque elas assumiram a liderança do lar. Uma mulher crente, ela sabe que ela continua sendo auxiliadora. Uma pessoa que porque assumiu funções, uma mulher porque assumiu funções, ela começa a se sentir acima da função que Deus deu a ela. Ela peca contra Deus, ela peca contra a família, ela peca contra a igreja de Deus, ela peca no mundo onde ela está inserida. Porque Deus deu ao homem capacidades tais para que ele venha estabelecer trabalho, para que ele venha conduzir a sua família na aliança, para que ele venha trabalhar e cuidar daqueles que Deus colocou nas suas mãos. Mas a mulher, como auxiliadora, muitas vezes ela assumirá também responsabilidades tais para ajudar o seu marido de acordo com o lugar onde ele está e com aquilo que ele está fazendo. Não seja como tantas que interpretam e corrompem até a interpretação bíblica. A palavra de Deus chama a mulher para que ela seja auxiliadora idônea. E nós falaremos disso mais à frente. Porque ser auxiliadora e ser idônea tem um significado extremamente lindo na palavra de Deus. E nenhuma mulher deveria se sentir rebaixada por isso, muito pelo contrário. Extremamente exaltada por Deus, ao nível da criação que Deus estabeleceu para cada mulher, para que ela cumprisse um papel primordial na vida da sua família, do seu marido, na vida da sua igreja e da sociedade onde ela está. Mas nós devemos também considerar o seguinte: ninguém pode cumprir o seu mandato de ser senhor e servo, unido à sua mulher, se você não estiver primeiramente unido a Cristo Jesus. O maior exemplo de serviço, o maior exemplo de ser senhor é o exemplo de Cristo sobre as nossas vidas. Mais uma vez, nós devemos terminar dizendo o seguinte: que o homem, verdadeiramente homem, ele só compreenderá o seu papel uma vez que ele está regenerado em Cristo Jesus. Se ele crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, como aquele que o resgata do pecado, que o chama da morte para a vida, e como um Cristo que agora dá a ele a nova vida para que ele seja restaurado, a nova espiritualidade, a nova aliança, ao serviço e ao domínio que Deus estabeleceu e que Deus deu a ele. Sem Cristo, nós não podemos cumprir o nosso papel masculino na terra. Sem Cristo, como eu já disse, somos homens do deserto, selvagens, que estaremos dominando, mas corrompendo. Estaremos dominando, mas fazendo com que todas as coisas caminhem de mal a pior. Se queremos a vida no lar, na igreja, na sociedade, devemos nos render a Cristo como Senhor das nossas vidas e como servo que veio para dar a sua vida em favor de cada um de nós. E ao exemplo de Cristo, olhando para Ele como o nosso supremo exemplo, como o esposo perfeito,
conforme Paulo fala aos Efésios, olhando para a igreja como a esposa que deve ser protegida, aprenderemos como viver no âmbito do lar para a glória e para o louvor de Deus. Meus irmãos, é assim que devemos caminhar. E que Deus nos abençoe nesse legado, nesse trabalho que Ele concedeu a cada um de nós. Na próxima semana nós continuaremos e eu falarei então sobre o papel da mulher como idônea dentro do lar e no âmbito da família. Dando sequência a isso que nós iniciamos hoje. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Santo, nós te louvamos e te engrandecemos pela vida que recebemos em Cristo. Vida essa, Deus, que nos restaura na presença do Senhor para vivermos, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E não diferente, ó Deus, de tudo que já aprendemos. Viveremos também, ó Pai, de maneira diferente aos aspectos estabelecidos por este mundo. Quando trabalhamos, quando cuidamos do nosso lar, quando preservamos a nossa família. O Senhor nos deu, ó Pai, um mandato de trabalhar e o mandato de cuidar, ó Deus, de toda a criação. Não podemos fazer isso, ó Deus, de maneira que glorifiquemos o nome santo do Senhor, senão por meio de Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida. Nele nós encontramos a verdade. Nele nós encontramos, ó Pai, todo o significado do ser homem, verdadeiramente homem, dentro de uma família verdadeiramente cristã. Toda mulher encontra em Cristo a verdade a respeito de si mesma, como auxiliadora idônea, como mulher de verdade, mãe, esposa. E os filhos também, ó Pai, em Cristo, eles sabem obedecer os seus pais. Eles sabem, ó Deus, que a educação cristã dada a eles é fonte de vida para que eles cresçam e desenvolvam também, ó Deus, no futuro o seu trabalho para a glória e para o louvor do seu nome. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada família que está aqui nesta noite, cada pai, mãe, cada filho, que essas famílias, ó Deus, tendo ouvido a palavra do Senhor, saibam, ó Deus, que nós precisamos buscar primeiramente aquilo, ó Deus, que um dia nós perdemos, aquilo, ó Deus, que um dia ficou para trás, lá no jardim, mas que agora em Cristo, nós podemos, ó Deus, novamente receber na presença do Senhor e aperfeiçoar, ó Deus, dia após dia, quando vivemos em santificação de espírito na presença de Jesus. Ó Pai, abençoe a tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus, conforme a tua palavra que temos aprendido, para que as famílias que aqui estão sejam famílias diferentes nessa terra, sejam famílias verdadeiras, que olhem para o Senhor e vivam para a glória do Senhor. É em Cristo que oramos, ó Deus. Bendizemos ao Senhor e glorificamos o nome santo do Senhor. Amém e amém, ó Deus. Amém. Todos podem se assentar.